Bem, pessoal, hoje em dia, cada vez mais o paciente tem sido ativo no seu tratamento. Isso é bom, né? No caso da pressão arterial, né? Sem dúvida nenhuma, por ser uma das doenças mais frequentes e mais comuns de toda a população mundial, né? E aqui no Brasil, até porque a população negra tem uma incidência maior do que a população de pele branca, né? Realmente a gente tem uma incidência grande de pressão arterial, né? Alguns trabalhos mostram que adulto, né? Tá ali 30%, 20%, é um número realmente muito alto. Muitos desses são pré-hipertensos, né, ou não controlam e não sabem, né? Só que o que acontece? Nesse contexto da hipertensão ser muito frequente, né, ser uma das principais causas de fator independente, né, de AVC, de infarto, né, inclusive propiciando você ter quadros demenciais por causa disso, né, você tem que ficar atento. E muita gente acaba parando de tomar o remédio de pressão. Eu vou explicar por quê. Eu não falei que o paciente é ativo hoje no tratamento, isso é bom, então vocês leem, vocês se informam. Só que o que acontece? Às vezes o paciente começa a ler, começa a informar e faz interpretação errada. Uma das interpretações mais erradas que eu vejo, por isso que eu, como neurocirurgião, pergunto a todo meu paciente, canso de ouvir essa explicação, né? Uma explicação equivocada, que é o seguinte: a pessoa fala, o médico disse que eu estava com pressão, ou o princípio de pressão, que não é um termo técnico, mas as pessoas falam isso, ou minha pressão subiu um pouquinho, mas a minha era emocional, e sempre dá algum tipo de desculpa, e agora eu comecei a tomar o remédio, quando eu medi estava dando baixa, eu parei de tomar o remédio. Esse é o erro que se repete o tempo inteiro. E por que eu digo que esse erro é muito frequente e por que eu oriento tanto meus pacientes? Essa pessoa provavelmente é hipertensa, ela começa a tomar o remédio de pressão, a pressão dela normaliza. E ela vai medindo a pressão, às vezes dá mais baixa do que ela vê habitualmente, né? E essa pessoa acha que o problema dela está resolvido, o que é que ela faz? Para de usar o remédio de pressão. Não fala com o médico, não conversa com ninguém, para de usar o remédio e mede de forma esporádica. E às vezes ela mede quando está mais relaxada, quando chega em casa à noite, já descansou. E durante o dia, às vezes a pressão dela vai dando alta o tempo inteiro. E quando ela mede esporadicamente, dá uma pressão normal e ela acha que não é mais hipertensa. Por isso que eu digo para todos os pacientes, se você é hipertenso, se algum médico deu o diagnóstico de hipertensão, provavelmente você vai precisar do remédio pro resto da vida. Ah, Júlia, eu vi uma pessoa que perdeu peso, que fez isso e aquilo, controlou a dieta e reduziu a pressão. É possível sim, é possível o médico tirar o remédio de pressão, mas é muito mais frequente, muito mais comum no nosso dia a dia. Pessoas hipertensas que pararam de forma equivocada o remédio de pressão, porque é uma doença que tem um componente genético muito forte, né? Todo vídeo que eu falo de pressão, eu falo aqui em casa mesmo. Minha família, meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs, eu, todo mundo hipertenso desde jovem. Por quê? Porque tem um fator genético, um componente muito relevante, né? E grande parte da população brasileira é semelhante. Às vezes você faz atividade física, às vezes você se alimenta bem, tudo direitinho, mas você tem um componente genético. Por isso, começou a usar o remédio de pressão, acompanhe. Pode ser que o médico tire, se você mudou seu hábito de vida, conseguiu controlar, pode, mas é raro isso acontecer. E muitas vezes ele reduz a dose dos remédios, se você tem algum efeito colateral, alguma coisa desse jeito, tá bom? Não cometa esse erro, que é muito, muito, muito frequente. Converse com qualquer médico que você conheça, que todos vão falar quantas vezes ele ouve isso, independente da especialidade. Espero que tenha ajudado. Abraço.